Exército de intercessores, entre nesta batalha você também. E não esqueça, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, que o teu povo possa, Senhor, dirigir uma palavra de oração em nosso favor aqui. Senhor, que o teu povo possa dirigir uma palavra de oração. Exército de intercessores. Dez horas e 30 minutos. Voz missionária. 31 metros e 49 metros. Essa rádio é uma bênção. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Carta a Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem, você de perto, você de longe, você que está no sítio, você que está dirigindo o seu caminhão, você que está ligadinho conosco nas redes sociais, compartilhando o vídeo, daqui a pouco comentando. Muito obrigado, porque estamos juntos nessa manhã de domingo, no dia 31 de maio, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. A lição de hoje, a lição de número 9, muito importante. Nós vamos trabalhar sobre o mistério da unidade revelado. Esse mistério que outrora estava oculto, mas que agora
foi revelado pelo Pai por intermédio de seu Filho. Junto conosco na técnica de som, organizando, deixando tudo prontinho, o irmão Will e também o nosso professor, o evangelista Eliel Uller, já está arrumando ali, deixando tudo certinho para a transmissão também através do YouTube, né? Você pode conferir também depois nas redes sociais, Gideões Missionários da Última Hora, GMUH, ou Gideões ao Vivo. Você vai encontrar a Escola Bíblica Dominical, também pelo YouTube, também os canais oficiais, e também depois você vai encontrar pelo canal do irmão Eliel Uller. Eliel Uller no YouTube. Você deixa o seu sininho lá, clica no sininho lá, para quando for postado as escolas bíblicas dominical, você pode receber daí a postagem, né? E assistir depois, se tiver alguma dúvida. Irmão Eliel, Pai do Senhor, querido. Amém. Agora sim, paz do Senhor, presbítero Fabiano, Bernardino Soares. Isso. E a paz do Senhor, Will. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Agora tudo certo, estamos aqui ao vivo para quem nos assiste. E audível para quem nos ouve, e é um prazer estar mais uma vez com todos os amados irmãos. Um assunto interessantíssimo, muito bom, importante, que solidifica, que fundamenta a nossa fé. Como o presbítero Fabiano falou, as nossas EBDs elas são ao vivo, nós estamos aqui ao vivo, agora são 10 horas e 37 minutos, hoje é dia 31 do mês de maio de 2020, mas as aulas ficam gravadas e arquivadas para os irmãos posteriormente poderem assistir quando tiver alguma dúvida e assim por diante. É um assunto bom, por isso que para ouvir o ensino tem que ter paciência. Quando a gente tem uma mensagem de autoajuda, de 15 segundos, 1 minuto, até 10 minutos, elas são bem assistidas, porque é algo mais prático e direto, mas é algo bom para o momento. Mas aquilo que solidifica requer mais tempo, então a gente tem que se dedicar a isso. Então, ouvir uma mensagem de 1h30 tem que ter paciência, não é? E se adaptar também. Você pode adaptar a sua vida diária para você ouvir ou na segunda-feira à noite ou à tarde, horário que você pode, no seu celular, com fone de ouvido, no seu tablet ou até num radinho, se você puder, né? No horário que está sendo transmitido. E você fazendo as outras tarefas e ali ouvindo, né? Ou deixa ali, minimiza, como teve alguns irmãos que falaram para mim, presbítero Fabiano, que não ouviam a EBD, mas como entrou lá na página, minimizou a página da aula e ficou fazendo seus trabalhos lá de faculdade. Isso. E começou a gostar e foi se adaptando, foi se acostumando. Depois que vira costume aí, você não fica mais sem, aí fica aquela reclamação com a gente. Quando a gente demora para colocar a aula, ficam me ligando. Eliel, cadê a aula? Então a gente sempre gosta de deixar salva por causa disso. Então é um prazer saber que os irmãos se preocupam e me incomode mesmo. Eu estou pedindo, me incomode. Me mande mensagem, a aula não entrou, tá sem áudio, não entendi o que você falou. Comente lá nos vídeos, eu respondo, o Fabiano responde, a gente curte, tá bom? Ah, mas eu vou ficar triste. Não tem problema. Ah, eu quero falar pelo WhatsApp do irmão Eliel, irmão Fabiano, me mande um WhatsApp. Ah, eu não sei o número, está lá no meu Facebook, 984-660560 é meu WhatsApp. Não pode pegar no Facebook, manda mensagem, mas vou incomodar. Aí manda mensagem de manhã, às vezes eu vejo à tarde, senão à noite. Eu respondo, eu quero do Fabiano, me manda mensagem, eu passo o WhatsApp do Fabiano, como já passei para muitos irmãos, e aí a gente fica mais acessível, a gente fica mais próximo, né? Nós somos professores e temos os alunos, mas além de tudo a gente é amigo e irmão em Cristo, então a gente pode ajudar também em outras áreas. Às vezes é questões familiares também, a gente pode dar uma palavra, orar junto com você, nós estamos aqui para servir, para ajudar, amém? Só repetindo o canal do irmão Eliel. O canal que as aulas ficam salvas é o meu canal, Eliel Uller. Só escrever Eliel Uller no YouTube vai aparecer. 2 L's? Isso, com 2 L's. Isso, e aí ficam salvos. Sem o H também na frente, né? Nós estamos ali beirando já 2 anos de aula. Isso. 2 anos de aula, uma por semana, irmãos, é bastante. São quase 100 aulas que nós temos ali. Então são bastantes assuntos variados. Não pode procurar ali que está ali. Então nós vamos orar então para dar início a essa escola bíblica dominical. Sim. Então, irmão Eliel, pode orar então para a gente dar início? Deus, obrigado por nossos irmãos queridos, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado.
que o Senhor tem feito muito por nós e nós estamos muito alegres, agradecidos a Deus, ao Senhor por tudo que tem feito por nós. No momentos que nós atravessamos, o Senhor tem estado conosco, nos abençoando. Abençoa nossos irmãos que ouvem a nossa aula nesse instante, que estão aí orando conosco. Alguns dirigindo, mesmo de olho aberto, estão pedindo ao Senhor a proteção, pedindo a Tua presença. Dá a Tua direção a todos, né? A dona de casa que prepara o almoço, o guarda que está no seu trabalho cuidando de um estabelecimento, a enfermeira que está no hospital trabalhando em uma unidade de terapia intensiva. Seja onde for que teu filho esteja, a tua filha esteja, que a nossa voz esteja chegando, que seja a Tua voz que acalma o coração no meio de um momento tão difícil. Que seja o Teu abraço, que seja o Teu Espírito Santo, que conforte cada um de nós. Senhor, faze-nos sentir a Tua presença, faze-nos voltar outra vez para os Teus braços e quantas vezes forem preciso. Fica conosco neste dia, nessa manhã de domingo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 A nossa lição hoje, como já foi falado, a lição de número 9, é o mistério da unidade de Cristo, o mistério da unidade revelado. Nosso texto áureo se encontra na carta a Efésios, capítulo 3, e verso 5, que diz assim: no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então estava oculto, estava em mistério, não tinha sido revelado. Havia algo que precisava ser demonstrado, mas Deus ocultou isso até a manifestação do seu Filho. Ontem ainda na igreja que eu pregava, eu fiz a citação daquele texto que Jesus, ele diz: eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho vos chamado amigos. Isso. Então, quando ele fala amigo, já que a palavra amigo tem um pé de igualdade, por isso quando você diz assim, ó, esse aqui é meu amigo, equivale a dizer esse é meu igual. Então, Jesus está dizendo, eu tenho vos chamado meu igual, porque o que eu tenho ouvido de meu Pai em mistério, em segredo, no secreto, eu tenho dado a conhecer. E então isso é revelação da vontade de Deus que estava oculta, que estava em mistérios, porque a seu tempo precisaria de uma revelação. E Cristo começou a revelar. Então é esse mistério, baseado nesse título, nesse texto áureo, nessa verdade prática. O mistério da unidade revelado. Hoje parece que não é mistério, né? A gente não entende mais assim, porque está escrito já, está na Bíblia, são cartas de Paulo, são os evangelhos, e é isso que nós vamos tratar aqui hoje, do privilégio que foi revelado para nós. Isso. Que no Antigo Testamento foi falado, mas eles não compreendiam, né? Exatamente, era uma sombra, né? Era uma sombra. Como tem algumas coisas hoje que pra gente também ainda só vamos saber na eternidade. Isso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta a Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado? Pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Ainda estamos em Efésios 3, só que agora versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo.
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito, fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Segundo o eterno propósito que estava no qual, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Também estava oculta? Sim, mas aí todos aguardavam uma expectativa do momento da manifestação do que Deus faria, né, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então, o objetivo de Deus era unir os povos, e isso se tornou conhecido não só no céu, mas também no inferno. Basicamente é isso, para ficar uma coisa prática, né? Potestade e principados, ou seja, todos os reinos espirituais começaram a olhar de boca aberta e dizer assim, o que é isso? Que está acontecendo, né? Quebrou isso, quebrou aquilo, derrubou aquele muro, caiu aquela parede, pegou essas cédulas contrárias, pôs na cruz, e aí vem me dizer que Satanás, por exemplo, fez uma festa quando Jesus morreu. Não é possível. Não é possível. Porque o objetivo de Deus, o plano de Deus, era que Jesus morresse. Se ele morresse, como sendo ele santo e irrepreensível, ele teria condições de resgatar outros. Por isso que no Getsemane foi a própria serpente mordendo o calcanhar, quando Jesus ali sua sangue. Por quê? Porque naquele aspecto havia um interesse infernal que Jesus desistisse. Mas ele diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Exatamente como ele pregou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora ele tem que reconhecer aquilo. Por isso que a gente prega e a gente acaba tendo que vivenciar isso. Então, aquela história que uma grande festa realizava no inferno, esquece isso aí, tá? Na verdade, não tinha festa nenhuma. Como Jesus morreu, o Satanás ele sabia muito bem que ele iria ressuscitar. Era porque o texto. A morte não poderia segurar ele, né? Já tava. Não tinha nenhuma... Não havia nada contrário contra ele, né? E se tem alguém bom de Bíblia, é Satanás, tá, irmãos? Não é pensar que ele está dormindo de touca, não. Ele conhecia a Escritura e sabia muito bem a respeito da ressurreição, não só pelo que Davi falou, mas até o profeta Miqueias, quando profetiza a respeito da ressurreição. Não deixarás o teu santo na morte, não permitirá que ele veja a corrupção. Então ele não ficaria na morte, ele iria ressuscitar, que de fato ressuscitou ao terceiro dia. E nem a corrupção do corpo, né? Não. Porque fala, né? Sim, porque não entrou em decomposição, Isso. o corpo foi glorificado, né? Com certeza. No terceiro dia. Então, nosso objetivo geral de hoje é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. No primeiro tópico, procura explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Expor, no segundo tópico, como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E ao terceiro tópico, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, a nossa introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. 3, 1 e 4. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como este mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, capítulo 3, verso 5 ao verso 10, como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, capítulo 3 e verso 11 de Efésios. Primeiro tópico, mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas. Os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Começa a indiferença dos judeus, dos gentios. E como essa arrogância, vamos dizer assim,
dos judeus, religiosa. achando que só isso, dizendo que era só eles que eram dignos, deixou eles cegos e não perceberam o que Deus estava fazendo em favor dos dois povos, né? E Paulo vai dizer isso muito bem claro em Romanos 9, quando ele usa o exemplo de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair, com o objetivo de mostrar o seu poder no Egito. A gente vai encontrar essa mesma expressão do endurecimento de Deus em partes para com o próprio povo judeu, que não recebeu Jesus, que isto já estava no plano de Deus, ou seja, não pegou Deus de surpresa. Mas ele veio para os que eram seus, mas não o receberam. Mas o endurecimento... Aí você diz, mas Deus é injusto? O próprio Paulo vai explicar isso. Deus é soberano. Ele não está abaixo da sua própria justiça, ele está acima. Então a Bíblia diz que ele endurece quem quer e ele quebranta quem ele quer. Então ele colocou o coração duro para que todos fossem encerrados debaixo do pecado, colocar todos no mesmo nível de necessidade espiritual, ou seja, sem privilegiar um povo, para que ele desses povos ele formasse um povo só. Ou seja, ele diminuiu todo mundo para quando levantar todo mundo. Foi isso que Deus fez. E Deus fez isso em Cristo. É basicamente isso. A todos aqueles que creem no Evangelho. Sim, porque Deus amou o mundo. Isso. Porque senão Deus teria mandado Jesus para os judeus. Isso. Mas privilegiado um povo, né? Exato. Escolhido somente alguns e os outros destinados à perdição, e não é isso. E ainda há pessoas com a mente mesquinha que acham que Deus estabeleceu uma denominação na terra que é o caminho, a verdade e a vida. Quando na verdade não há uma denominação que seja representante única. Há denominações, e essas denominações são apenas pessoas jurídicas. Quem representa Deus na terra chama-se corpo do crente, porque nós somos o tabernáculo agora, nós somos o templo, nós somos morada. Deus não habita em templo feito por mãos. O local de adoração é sagrado porque ali Deus se manifesta e a gente se encontra para adorar Ele. Mas a nossa vida é o endereço de Deus na terra. Ah, mas Deus é onipresente também. Mas não os deixarei órfãos, estarei convosco, é isso. Ele estaria em nós e conosco, nos dois sentidos. Amém. O mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Verso 3 e 3. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso miticismo, Colossenses 2:18. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, 1 Timóteo 2:4. Então não são só alguns que recebem essa visão, não fica presa a alguns, monopolizada em alguns. Mas Deus, ele dá-se a conhecer. Deus reparte, né? Isso, a todos aqueles que creem, né? Dá um pouco para cada um. Exato. E cada um junta a sua pecinha do quebra-cabeça e monta inteira. Para mostrar que é o Espírito que entrelaça todas as coisas estão sustentadas em Jesus. Isso. Se Paulo recebeu uma revelação mais ampla, mas Tiago e as epístolas de João, que foram escritas por ele, também receberam uma parte da revelação. Isso. Enquanto que Mateus, Lucas, Marcos e João, mais uma vez nos evangelhos, também tiveram ali uma narrativa individual a respeito da caminhada de Jesus aqui no mundo. Então não ficou algo estritamente a uma pessoa, a um indivíduo. Veja que há diferentes dons, mas há diversidade de ministérios e há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que igualiza tudo. Como foi lido agora no início. Exato. Então assim, não adianta você imitar o pregador. Você tem a sua peculiaridade. Claro. Você tem que ter a sua identidade como ministro do Evangelho. De nada adianta você pegar frases prontas, montadas e ficar repetindo aquilo em cima do púlpito. Isso vai soar vazio. Quando que você pode ter a sua própria busca, ter a sua própria identidade. Porque a revelação bíblica, ela encerrou, acabou. Agora, o que nós podemos ter a iluminação do Espírito para a compreensão das verdades que estão na palavra de Deus, isso é algo individual.
A gente pode buscar. E isso é importante que seja buscado por cada um, porque na reunião isso se manifestará em uma diversidade que se complementa e se ajusta. E aquilo que falta em mim sobra no Fabiano. E aquilo que falta no Fabiano sobra em mim, e a gente vai se completar. O casamento é assim, a igreja é assim, a sociedade é assim, a empresa é assim, a vida funciona assim. Ninguém vai saber tudo ao invés de todos. Todos sabem um pouco de cada coisa. E a vida cristã é a mesma coisa. Então há um mistério ali que Paulo falou, mas Pedro já fala um mistério diferente revelado para ele. E hoje a gente tem todas as cartas, pelo menos as que nós temos na Bíblia, são 21, a gente vai ter como lê-las quase que simultaneamente, comparando uma com a outra, para a gente ter assim uma visão do que cada um recebeu de Deus. E a gente vê como cada uma completa a outra, né? Exato. E nos dá uma visão mais ampla de tudo. Ainda bem que Deus não deixou isso numa pessoa só, né? Esse é o problema muitas vezes das seitas, elas se levantam como a pessoa recebeu algo especial que ninguém mais recebeu. E se quiserem saber, pergunta para mim aquela história. Isso, eu que detenho esse monopólio, e Deus não deu isso para ninguém. Não, na verdade Deus espalhou, né? Claro. Essa sempre foi, né? Assim. Sempre espalhar, nunca amontoado. É né? a mesma coisa a nação. Você pensa que é uma nação que vai evangelizar o mundo, certo? Bem, ela vai começar a evangelizar o mundo. A nação de Israel começou a evangelizar o mundo a partir daquele pequenino país. Mas com o tempo, as nações que foram evangelizadas estão tendo que evangelizar aquela que outrora evangelizou. Há uma diferenciação nisso também, nesse aspecto. Não há apenas uma nação no mundo evangelizando o continente africano. Há várias nações. Você está entendendo? Não há um ministério único. Porque Deus, para fazer alguma coisa, vai ter que passar pelo meu ministério. Ele é errado, você está errado. O canal de Deus entre o homem e o mundo é Jesus, não é um ser humano qualquer que está por aí, né, como a gente diz, um comedor de feijão. É o Cristo que deu a vida pela igreja. Eu sempre digo, o pastor tem que tirar férias, porque quem deu a vida pela igreja foi Jesus. Você simplesmente exerce seu ministério. É o tal da videira, né? O ramo que está na videira, né? Produz o fruto, dentro do fruto da semente. Então a pessoa se alimenta do fruto e essa semente é plantada dentro dele e ela passa a germinar. E o ramo tem que saber que depende do tronco. Do tronco, porque se for tirado dali da seiva já não vem mais, ele seca aí. Por isso que Jesus diz no mesmo texto de João 15, sem mim nada podereis fazer. Pois o ramo que for cortado, ele seca e não serve para mais nada. Por isso que a gente tem que estar ligado nele, isso é dependência. Dependência. O nosso segunda divisão, o desconhecimento do mistério. Para compreender que em sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece nos textos em valor circunstancial. Noutros séculos, não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi tão dado a conhecer claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca deste mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Já tinha algumas indicativos. Sim, é como eu sempre digo, a luz alta nas rodovias. Não é? Você acabou de passar por um acidente ou não pode avisar a blitz, tá? Mas um acidente, por exemplo, e você dá a luz alta para a pessoa que vem em direção contrária. Ela vai reduzir entendendo que há algum perigo. Alguma coisa na frente. Então é um indicativo. Os profetas do Antigo Testamento, eles deram a luz alta, porque Deus demonstrou isso para eles. Mas eles não tinham clareza o que era. Então, quando o escritor aos Hebreus, eu gosto da leitura de Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé da Bíblia, quando ele faz o relato de vários heróis do Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele complementa dizendo, todos estes, é um indicativo ao contexto, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Ou seja, eles tiveram uma visão no meio de um nevoeiro, perceberam algumas coisas, mas não a totalidade. Entende? Então, foi muito bem colocada essa frase, porque eles tiveram um nevoeiro, uma neblina, mas eles,
por meio de um véu, eles não conseguiram ter tanto contato assim direto clareza, com isso. Porque isso não era para ser vivenciado nos dias deles. E aí Deus tinha algo melhor a nosso respeito. Aquela história, quem tem promessa não morre. Aqui, ó, eles morreram, né? Não obtiveram a concretização da promessa. E aí o versículo 40 vai dizer: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles não sofreram o aperfeiçoamento na graça, como nós temos hoje na nossa era. Então eles quem? Eles do Antigo Testamento, eles os profetas, eles os reis, eles os sacerdotes que faziam todo aquele cerimonial no tabernáculo, no templo também. Sabiam que tinha um tipo de algo mais excelente, que viria algo maior. Foi o que Deus disse para Abraão, ou o que Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Então havia esse entendimento, e principalmente quando se fala de salvação dos gentios, aparece aí o profeta Isaías com força, que nós vamos ver aqui na sequência, que ele foi um dos profetas que mais falou a respeito disso. Isso. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Gênesis 12, 3, 22 e 18, Isaías 11, 10, o 49, 6, 54, 1 e 3. E que esses profetas não sabia era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante do mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, que nós lemos lá 3, 6 ao 10 de Efésios. Aqui já no Gênesis, quando ele fala para Abraão, depois do Isaac, do sacrifício, ele disse: e em tua semente serão benditas todas as nações. Totalizando, né? Da terra, todas. Ele não está falando só a tua semente. Exato. Né? Mas na tua semente seria em Cristo. E porque Deus é a sequência também, do judeu, né? Isso, sem falar que havia um tom espiritual ali. Sim. Porque Cristo descende de Abraão. De Abraão, claro, dos judeus. Da tua semente serão benditas todas as nações. É isso que ele está colocando. E bem detalhar também que Abraão não foi justificado pela lei, porque a lei instituída por Moisés viria 450 anos depois. Então nós temos aqui uma justificação pela fé. Mediante uma graça antecipada de Deus, que não imputou maldade ou castigo a Abraão pela sua vida pecaminosa passada, mas tornou ele o exemplo da fé, ou seja, o pai da fé. Alguém que creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, mostrando aí qual era o propósito de Deus na salvação. Tinha que passar pela fé. Agora, para a gente concretizar biblicamente o que nós estamos dizendo sobre indícios do Antigo Testamento e concretização no Novo Testamento, o texto de Mateus 12, que vai fazer uma citação direta do profeta Isaías 42, mas Jesus, 12 e 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, ou seja, que não espalhasse a sua fama. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma sagrada, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Isso aqui é uma profecia de Isaías 42, que está sendo repetida na íntegra pelo escritor desse evangelho. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Quem é que viu isso? Isaías, 750 anos antes de Jesus. Você está entendendo o que é isso? Então, nesse texto aqui, a gente está dando um exemplo concreto bíblico do cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento da salvação dos gentios. Jesus não havia morrido na cruz ainda,
Mas o texto, que foi escrito historicamente, mas esse texto já se aplica à pessoa de Jesus. Veja como a igreja primitiva, ela demora para entender o propósito de Deus para a salvação dos gentios. Ela demora, ela entende, mas ela demora. Coisa que já estava clara no Evangelho, mas ninguém via. Por isso que eu digo, irmão, a gente precisa de uma iluminação do Espírito Santo. Está ali, ó, bem embaixo do nariz, é só olhar, é Isaías 42. Eles tinham o manuscrito do profeta Isaías, mas eles não conseguiram ver isso aplicado nos gentios, porque afinal, é samaritano. Está entendendo? É samaritano. Deus não tem plano e propósito com eles. Porque já havia uma rejeição deles contra os samaritanos. Culturalmente. Culturalmente. Como eles rejeitavam os samaritanos, eles também, vamos dizer assim, colocavam palavras na boca de Deus. Claro que isso é impossível, mas que também não pode ser feito a eles. Eles queriam o monopólio disso. Sim. Né? E que não pode ter os gentios. Até, nós. Até mesmo na igreja já queriam ter o monopólio. Quando a gente vê, se eu não me engano, Cornélio. É Simão também, ele desejou ter o direito de ministrar sobre os outros, ele queria comprar o poder. Ele não queria ter o batismo, ele queria comprar o poder de batizar outros, para que ele se tornasse o dono referência. Ali, claro. Sim, o referência, né? Claro. Eu sou referência aqui, ó. Se quiser, passa por mim. Mas graças a Deus, que Deus quebrou todo tipo de tentativa de monopolizar a graça. Irmãos, a graça, ela transcende paredes, ultrapassa gerações, ela quebra obstáculos, quebra fronteiras, idiomas, culturas e excede a tudo. Ela está além do nosso entendimento, ela não está presa, ela não é de propriedade de ninguém, ela excede, ela excede. Por isso que ela chegou até a sua casa, por isso que ela chegou até a minha casa, a casa do presbítero Fabiano, porque ela ultrapassa. A graça é maravilhosa. Sim. Então, o mistério revelado no Novo Testamento é o nosso segundo tópico. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao refazer a abertura do capítulo 3 de Éfeso, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatadas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas 1:1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Gálatas 1:11. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos 11:4, 17 e 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios 2:4. Jesus trabalha isso também quando os gregos vêm se encontrar com ele, né? Sim. Quando ele está a caminho de Jerusalém para enfrentar a cruz, os gregos vêm e dizem: Pai, graça te dou, que ocultasse aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Mas eles tinham interesse no conhecimento. No conhecimento. Sim, mas porque a fama de Jesus correu e alguém disse, ó, ninguém fala como ele. E a escola filosófica, o que faz? Aparece alguém falando bem, traz ele para o nosso lado e vamos elitizar mais uma vez. Ou seja, não deixa isso se espalhar. Vamos ficar só entre nós aqui, entre os intelectuais. Fica um grupo privilegiado. Exato. E não há privilegiados no reino de Deus. Exato. E o que Jesus fez? Ele foi para as ruas, para os desertos e começou a ensinar essas coisas para as multidões. Sim. Para as pessoas que não... Então, por que a gente, quando a gente lê as histórias de Jesus, tem parábola de joio, de trigo, de rede no mar e tal? Por quê? Porque ele está falando a pessoas simples, ele está revelando o maior mistério de Deus para a humanidade, ele está revelando numa parábola, para que isso se tornasse acessível a pessoas comuns. Mesmo ele falando uma parábola, ele tinha que explicar a parábola,
né, para tornar isso acessível. Então ele não monopoliza. E outra coisa, detalhe interessante, eu já devolvo pro Fabiano, é o texto que Paulo fala em 1 Coríntios 2 e 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso. Nada adianta um orador, um pregador, um intelectual que fala e ele usar palavras dificílimas que você tem que ter um dicionário na mão para poder entender. Não edifica. Palavras difíceis, se você quiser usar, vai usar lá onde o Fabiano trabalha, no âmbito jurídico, porque um leigo igual eu em direito, eu não vou entender nada, eu vou precisar de um advogado para fazer a leitura daquilo ali. Tem o conhecimento intelectual, né, entre as pessoas que são doutores em alguma área, que são especialistas ou em medicina, eles conversam entre eles, se você estiver ao lado, você não vai entender nada, é outro idioma, nada, porque cada profissão tem a sua linguagem, não é? Até a minha linguagem lá na construção, se a gente encontrar com outro lá que estamos comentando sobre o nosso dia a dia, se é uma pessoa que não está acostumada ao ambiente da construção, não vai entender nada. Mas a palavra de Deus pregada e ensinada, ela não deve ser apenas palavras persuasivas, mas elas devem ter clareza, objetividade, simplicidade, coerência, ou seja, a pessoa que fala deve viver o que está falando, e acima de tudo, demonstração do Espírito Santo. Do contrário, ela é vazia. Paulo diz, eu não fui com palavras persuasivas, de conhecimento e sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em coisas humanas. Porque o Evangelho não é mais uma filosofia. O Evangelho é poder de Deus. Nós estamos aqui falando, alguém pode ser curado. Nós estamos aqui falando, alguém pode ser restaurado. Uma pessoa pode parar de usar drogas, pode parar de beber bebida alcoólica. Por quê? Porque esse Evangelho é poder de Deus, não é poder do irmão Eliel. É de Deus, irmãos. Então, essa palavra pregada com ousadia, ela tem o poder transformador. O casamento está à beira de um divórcio, mas não vai mais divorciar. Por quê? Poder de Deus, palavra, Evangelho, Bíblia, renovação, restauração. Eu não conheço outro livro que transforma mais o homem do que a Bíblia. Até porque não é o homem que convence o outro homem do pecado, da justiça e do juízo, e sim o Espírito Santo. Então, o pregador pregando a palavra de Deus, a palavra que ele vive, o Espírito Santo atua por meio dela e há uma transformação, há uma mudança. E Paulo tinha o conhecimento sabia disso, porque Paulo, como ninguém, conhecia das palavras, das letras, né? O Félix fala isso, né? As muitas letras te fazem delirar, porque ele tinha o conhecimento. E só que o Espírito de Deus é que convence o homem, e Paulo sabia disso. E isso é o poder de Deus e que revela esse mistério que esteve oculto. Aí você vê pessoas simples. O interessante é que Atos 4, né? Que quando os apóstolos são presos e são levados diante os magistrados, Sinédrio. As pessoas sábias. Mas quem é que ensinou essas coisas para eles? Como é que eles falam dessa forma? Como é que tem isso? Porque foi-lhes revelado o mistério. Eles precisavam de um certificado do conhecimento que falavam. Isso. Ou seja, eles teriam que ser intelectuais, eles tinham que ter ido buscar isso em um outro país, ou um centro, como a Alexandria, por exemplo, para poderem falar o que falavam, né? Mas aí agora eram pescadores. Pessoas simples? Eram pescadores falando da natureza de Deus, mas como é que pode? Diz que as cartas de Pedro é a mais simples da Bíblia, a linguagem original é uma linguagem do convívio diário, como os pescadores conversam sobre a tainha aqui na nossa região, e assim Pedro escreveu a sua carta, e sob inspiração divina. Por isso que é um mistério na inspiração, porque Deus se acomoda à linguagem do escritor, né? O escritor, ele escreve sob inspiração divina, mas ele usa as próprias palavras. E aquele grupo que é mais exigente vai ler Lucas, mas o grupo mais simplório pode ler Pedro. Sim. Ou seja, todo mundo vai entender. Não tem como não entender. Isso é tudo ali, né? O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado à igreja. Essa revelação começou pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre,
Encontramos isso no capítulo 1 e verso 14, e no 3 e 11. E prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação da nova humanidade, 2, 1 e 10, de Efésios. Como também a união de judeus e gentios como a família de Deus, e o corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. 3 e 10. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Agora, o que eu percebo é a forma como os líderes judaicos, sacerdotes, escribas, fariseus e principais sacerdotes da época ficavam irritados porque queriam conter o crescimento da igreja e não conseguiam. E aí a gente vê que no texto que o Fabiano citou, muito bem colocado ali, que é Atos 4, e versículo 5, no dia seguinte as autoridades, anciãos e escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos diante deles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: ei, glória. E quem pode? Não homem tinha cheio como negar. Santo, um homem cheio do Espírito Santo, quem é que pode contra ele? Não tem. E outra, como é que ia negar? O coxo era visto e conhecido por todos na cidade, realmente era um coxo. Diferentemente de uma pessoa que ninguém sabe de onde veio, como acontece em muitos teatros em cima de alguns púlpitos por aí afora, que a pessoa chega junto com o pregador e levanta da cadeira de roda, deixa de usar uma bengala e assim por diante, e vai embora junto com o pregador. Depois tu vê outro vídeo lá em tal lugar, aquela pessoa tá junto com ele. Mas aqui não tem isso. Isso aqui não era um programa de televisão, aqui era ao vivo. E o homem coxo estava na porta do templo, ou seja, conhecidíssimo por todos, não tinha como negar. Então as autoridades religiosas, para tentar conter a propagação disso, perguntaram: em nome de quem? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: ó, gente, nós não temos nenhuma conta bancária para vocês depositar nada, mas o Jesus que vocês crucificaram, é em nome dele. Ele é o responsável por isso. Quer acertar as contas? Acerte com ele. Coisa linda. O crescimento da igreja foi coisa extraordinária. E foram açoitados, né? Sim, foram presos. E saíram presos. felizes por ter sido açoitados por causa de Cristo. Né? Qual seria a nossa atitude hoje, será, né? Será que sairíamos felizes ou depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Tipo, se a gente pega vocês depois, hein? Isso. Não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. A Bíblia é clara. Isso. Atos 4 e 22. O homem tinha mais de 40 anos de idade, ou seja, ele já estava mais de 40 anos naquela situação. Conhecidíssimo. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classes sociais. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3 e 28, Efésios 3 e 6. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, 4 e 11. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. 3, 7 e 8 e 10 e 11 de Efésios, conforme já lemos. Como foi difícil, né? Porque aqui ele vai tratar sobre Cornélio e Pedro vai ter que se explicar depois perante eles. Se o Espírito Santo desceu sobre eles, quem sou eu para negar?
né? Se foram batizados no Espírito Santo e quem sou eu? E a palavra maravilhavam-se, né? Isso. Porque tinha gente com Pedro que viu o Espírito Santo descer sobre os gentios. E aí a Bíblia diz que eles se maravilharam. Claro. Ficaram impressionados. A palavra ali é impressionado. Isso. Mas eles também, porque na raça humana, quando a gente vê a construção da sociedade humana, nós vimos isso na Índia, ainda hoje é muito forte, as castas. Você tem a primeira casta, que são os privilegiados e tal, você tem a segunda casta e tem a última. Quem é da última casta não pode nem subir na calçada onde moram as pessoas da primeira casta, não tem nenhum direito de estar ali. É como se não fossem nem seres humanos. Os gregos já tinham esse entendimento. Quem era o ser humano, quem era o evoluído, quem era aquele que pensava, não era aquele que trabalhava. O que trabalhava era um homem, era um escravo, era um homem, mas era como um animal, não tinha raciocínio, vamos dizer assim. Eles faziam essa diferença. Vimos isso hoje na nossa sociedade também. Aquele que tem um grau de instrução se acha melhor do que o outro. E aí sempre tem essa distinção. E quando você coloca tudo igual, essa pessoa que se acha melhor, ela começa a se achar inferiorizada, né? Sim. Aí começa a dizer, não pode, tem que haver uma diferença. E é isso que os judeus estavam com medo agora, de fazer essa mistura e dessa mistura nasceu um só povo. Então nós temos aí uma discriminação religiosa, nós tínhamos uma discriminação social, do nível econômico, e nós tínhamos uma discriminação racial, né, já que eles categorizavam pessoas por raça, e também dos sexos também, já que a mulher não tinha voz nem vez. Aí nós vamos para Gálatas 3:28. Assim, agora Paulo escrevendo, uma marretada isso aqui, tá? Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, ou seja, não pode haver distinção. Grego aqui é gentil, tá? Nem escravo, nem liberto, porque havia essa outra distinção também. Uma vez escravo, sempre escravo. Nem homem e nem mulher. Isso aqui, Paulo dizer isso numa cultura dessas, era uma quebra de protocolo. Sim. Nem homem, nem mulher, né? Algumas versões dizem nem macho, nem fêmea. Porque todos vocês são um em Cristo. Um só. Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. Ele está escrevendo aos gentios, tá? E herdeiros segundo a promessa. Olha só, nesses dois versículos, que é Gálatas 3, 28 e 29, você poderia sublinhar na sua Bíblia, você tem um marca-texto aí, marque esse texto, porque esse texto é muito profundo, para isso que nós estamos falando aqui, ele é importantíssimo, porque agora coloca todos na descendência de Abraão pela fé, coisa que isso não existia. E outra, aquela mulher que era só uma escrava do marido, agora ela está no nível do marido na igualdade em relação a Jesus. E isso foi sendo quebrado paulatinamente, não é? Até hoje ainda existe muito preconceito em relação às mulheres exercendo o ministério e tal, né? Da pregação, não pode pregar e assim por diante. E as mulheres resistiram. E em muitos casos os tabus estão que a mulher não pode dirigir ônibus. Aí aparece uma mulher que dirige ônibus. A mulher não pode trabalhar na construção civil. Aí tem uma mulher trabalhando na construção civil, E assim por diante. E as mulheres foram conquistando esse espaço, Durante muitos anos no Brasil a mulher não podia nem votar, Passou a votar depois. Isso. O cristianismo, quando a gente vê a história do cristianismo, é ele que resgata esse valor da mulher, esse valor da mulher. Sim. Ele é que traz. Exato. Jesus, apesar da sociedade negar isso, não colocar isso, ocultar isso, mas com Jesus é que traz a mulher para esse espaço de pé de igualdade com o homem. A mulher, aquela Maria Madalena, foi a primeira vez Jesus. Sim, e outra coisa, o testemunho da mulher tinha algum valor? Não tinha. Nenhum. E Jesus vai aparecer logo para quem? Para elas. Para ela. Tanto que o próprio texto fala isso. De Lucas 24, quando os discípulos iam a caminho de Emaús conversando com Jesus, eles disseram, há algumas mulheres dizendo que tiveram visto o Senhor ressuscitado, mas ficou nas entrelinhas assim, mas é testemunho feminino. Isso não vale de nada? Não vale. Isso não tem valor nenhum. Então, dessas culturas é que tinha... submete a mulher a um estado inferior, a visão ainda existe, grega, Estado islâmico. Isso, e a cultura grega mesmo estabelecia. Sim. A mulher não tinha o mesmo pé de igualdade que o homem, Era como fosse, não tivesse... Objeto, isso, era um objeto.
não era um ente, né? Como a gente tem entre o ente e o objeto, era um objeto. E isso vem se perpetuando. No cristianismo, Jesus é que traz isso de volta e resgata a mulher do seu lugar que ela está e traz ela ao lado do homem, né? Eu ouvi até uma narrativa de um livro de que o homem na Grécia Antiga poderia ter quantas mulheres ele quisesse e quando ele morria, elas eram enterradas vivas ao lado da sua sepultura, porque elas eram propriedades dele. Isso. Agora Jesus vai e aparece para uma mulher, e agora nós vemos mulheres como Priscila, que exerce o ministério no Novo Testamento e vai quebrando esses tabus, e não só no exercício do ministério, mas uma mulher que é também aclamada por Deus como filha, uma coisa que não existia isso. Nem para um judeu ele tinha Deus como pai, não chamava Deus de pai. E agora o Paulo vai dizer que nós recebemos o espírito da adoção. Ele não faz distinção, são todos. Não, a gente vê como Deus fez algo extraordinário na pessoa de Jesus. E a divisão, isso já vem desde o princípio, né? Quando a gente vê, quando Adão e Eva caem no paraíso, com o pecado, eles são destituídos do Jardim do Éden, já começa a divisão entre Caim e Abel. Sim. Já começa as intrigas, as divisões ali. E a gente vai vendo isso perpetuando. Agora, em Cristo, essas barreiras todas elas caem. Ou deveria cair, né? Isso. Mas a verdadeira igreja é aquele que realmente tem o entendimento. Tem esse conhecimento. Tem esse conhecimento, porque dentro da igreja visível, que é a igreja institucional que a gente conhece. A igreja institucional. A Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Quadrangular e tantas outras denominações que tem. Você tem a igreja visível, dentro dela tem a igreja invisível. Sim. Que essa é que funciona. Aquela que entendeu. É essa que entendeu, que muitas vezes não é vista, está ocultada, mas é aquele irmão que faz a visita lá no presidiário e ama o presidiário que está lá, é aquele que vai levar o alimento para o mendigo que está na beira da estrada, é aquele que cuida do outro, é aquele que abraça o irmão que muitas vezes está rejeitado dentro da igreja. Que vai lá e recebe aquela irmãzinha que vai lá e dá aquele abraço. Ele espera talvez de outro, mas não vem, mas vem daquela irmãzinha, que ela faz parte da igreja e que está reconciliando, trazendo para junto, cuidando um do outro. Essa igreja ela é invisível. E essa igreja invisível, para Deus, ela não tem defeito, Fabiano. Não, ela é perfeita. Ela é perfeita, porque a Bíblia fala sobre preparar essa noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga e sem coisa semelhante. Então essa é a noiva. Ela é ataviada para o noivo, ela não tem defeito. Isso. Ela não tem defeito. Onde é que a gente vai encontrar defeito? Na igreja, instituição. Instituição, a visível. Todo mundo vê isso. O tempo visível. Aí sabe qual que é o nosso erro, irmão de casa? É a gente olhar para a igreja visível, que é aquela que a gente vê, e não enxergar pela fé a igreja que está dentro dela, que é a igreja salva, invisível, que é ataviada, porque ela é adornada, que ela não tem mancha, não tem ruga e nem coisa semelhante. E se esforçar para que no vínculo da paz nós está inserido nela. E a gente enfraquece quando a gente olha para o lado da igreja visível. Isso. Que a gente vê que ela é humana. Ela é humana. E às vezes de estarmos fazendo com que essa igreja invisível ela progrida, nós olhando para a igreja visível, muitas vezes nós atrapalhamos o trabalhar da igreja invisível. Porque daí a gente muda de lado. Isso. A gente vai começar a entrar no grupo da igreja apenas visível, apenas congrego, dou o meu dízimo, dou a minha oferta e vou para casa, levo a minha Bíblia. Mas apenas participo, mas não pertenço. E aí a imagem de Cristo que eu deveria refletir, eu sou como um espelho sujo ou como um latão que reflete algo que é distorcido. Exato. Reflete uma imagem distorcida de Cristo. Por que muita gente diz ser crente como fulano? A gente tem que cuidar com isso. Qual a imagem de Cristo que nós estamos refletindo? E é isso que devemos ver. Devemos pensar. E nós vamos responder por isso. Só que no meio de maus exemplos, tem muitos bons exemplos. Com certeza. Graças a Deus que não está perdido, sabe? Mas muitos falam como Elias. Derrubaram teus altares, mataram teus... Ou seja, não tem culto mais como antigamente, a igreja já não ora mais, a igreja é igual Elias. Mataram teus profetas, derrubaram teus altares, só eu fiquei. Estão tentando me matar também. Aí Deus vai lá, no mesmo 19 de 1 Reis, e diz, mas eu separei para mim, que você não sabe, Elias, mas eu vou te contar. 7.000. Estão lá ainda.
Então, assim, tem os remanescentes, tá, irmãos? Tem, eles estão aí. É a gente que não percebe. Então a gente tem que ver para não generalizar. Tem coisas boas, tem coisas ruins, está misturado. A gente só pega o que a gente quer, né? Isso. O mistério pré-estabelecido por Deus. Esse é o nosso terceiro tópico. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado, anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, conforme Efésios 2, 1 a 6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Efésios 1, 19 e 22. Então, há riquezas insondáveis. Eu separei 2 textos aqui. E um deles, eles são bem parecidos, eles chegam a ser paralelos, que são aqueles textos de assuntos iguais em textos diferentes, tá? Gálatas 4 e 7, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Então a gente vai tentar associar isso à grana, money, dinheiro, mas a riqueza aqui é muito maior. Agora, para a gente fechar, Romanos 8,17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Lembrando que o contexto dessa passagem, desse texto, é um contexto de eminente morte por amor a Cristo, visto que o evangelho ainda estava na ilegalidade, de acordo com o império. Nós tínhamos um Cristo que havia sido executado em praça pública e já havia outros mártires que já haviam morrido por amor ao evangelho. Aí Paulo vai dizer, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Então assim, eu não quero só... Ele diz assim, você não vai ter direito só o que é bom. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro é herdeiro junto, co-herdeiro. Que bom, eu vou herdar todas as coisas, maravilha. Sim, mas se com ele você sofre, com ele você será glorificado. Mas sofre. Então a gente às vezes quer apenas a cereja do bolo. Eu vou na quarta da bênção e eu vou para buscar a bênção. Mas e a vida promíscua? A gente vai continuando assim. Deus me ama, Deus me entende, Deus sabe que eu sou falho, e vai levando assim. Só que não há uma entrega total. E Deus, ele se interessa pelo homem como um todo. Ele quer participar da sua vida, ele quer entrar na sua vida, controlar a sua vida. Que tudo, como diz aquele hino, que de manhã seja o primeiro pensamento e que sejas meu universo. E às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente vê pessoas que fazem aquelas 7 passos para a vitória e quando chega lá no 7º passo abandona o dono da vitória. E às vezes a maior vitória que a gente precisa é ele. Como eu já disse em alguns lugares, o Senhor é o meu pastor. A gente nunca pode dizer assim, que ele me dá tudo o que eu quero. Mas a expressão nada me faltará não significa isso. Porque quando o Senhor é o meu pastor, a palavra meu pastor e nada me faltará, quando eu falo nada me faltará, eu tenho que me remeter ao contexto do pastoreio da época, para mim entender o sentido do texto. O que Davi tinha em mente quando escreveu esse salmo? O Senhor é o meu pastor, ele é o que eu preciso, porque ovelha não sobrevive sem pastor, ela vira presa fácil. Ovelha precisa de pastor
100%. Alguns dizem que é o animal que mais depende do pastoreio é a ovelha. Cabras às vezes se criam selvagens no meio da mata, em montanhas, mas a ovelha não. Então quando diz o Senhor é o meu pastor, o complemento é: Ele é a minha proteção e a minha provisão. Você está entendendo? Então é o pastor que é o que não pode faltar, não o que ele tem para dar, porque nele está todas as coisas que nós precisamos. Então ele é como você que mexe com o computador, você vai instalar um pacote de drive. Aí tem um drive que é para o vídeo, tem um drive que é para o USB, tem um drive que é para outro programa. Mas você não quer colocar um separadamente do outro. Então o que você faz? Você instala o pacote de drive. Isso. E daí ele na própria CPU ele já vai cumprir a sua finalidade para tudo. Um vai tocar o som, o outro vai rodar o vídeo e assim por diante. A mesma coisa com Cristo. Ele é o pacote da bênção de Deus para nós, o presente. Então quando a gente tem Ele, nele estão inseridas todas as coisas. O problema é quando a gente quer só uma parte dele. A gente fica meio cauteloso. Eu quero que ele me dê um carro. Mas e ele quer disciplinar a sua vida? Daí não dá. Eu quero. Por isso que a caixinha de promessa faz sucesso. Porque só tem bênção. Né? Ou como aquela irmã que tirou o versículo, e o versículo dizia: não mintais uns aos outros. Ela devolveu e disse: não, esse não valeu, vou pegar outro. Porque as pessoas querem só o bom da vida. Isso. Mas não querem Ele. Mas Ele é que é a chave de todas as nossas heranças. E nele estão... habita nele, corporando toda a plenitude da divindade. Então Ele é o essencial, porque Ele é o caminho é singular. Amém. Vários irmãos, a gente está com a página do Facebook aqui aberta, vários irmãos têm comentado e têm falado. Muito obrigado. A gente não tem... O irmão Júlio Cavalcante tem interagido bastante com a gente, e ele tem colocado, e ele colocou aqui que em Jesus a abertura ao gentil se dá em Mateus 28 e 16, e Marcos 16 e 15, Lucas 24, 46 e Atos 1 e 8. Sim. Né? E recebereis a virtude do Espírito Santo, e ide por todo mundo sobre vós, e ser minhas testemunhas. Sim, muito bom. Isso, e dar sequência. Muito obrigado a todos os irmãos que estão ligadinhos conosco. A nossa segunda divisão do terceiro tópico, o eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1 e 20 indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da Igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para ser executado por intermédio de Cristo. Ele não foi pego de surpresa, sabia. E o mistério de Cristo foi revelado. Então, nesse caso, a gente vê as pessoas dando muito poder para Satanás, que ele poderia impedir a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é absoluta. Né? Ele tentou, com Herodes, matar Jesus ao nascer, não conseguiu. A gente vê que ele tenta de várias formas fazer Jesus pecar, ou acusá-lo de alguma coisa, né? A tentação, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, tal. Transforma as pedras em pães, tudo isso te dou se me adorares, prostrado, e outras tentações que são oferecidas para Jesus, mas Jesus resistiu para nos dar o exemplo. Então a gente vê, né, nessa resistência de Jesus que havia um propósito de Deus em conciliar o mundo. E para que isso desse certo, Deus cuidou para que funcionasse assim. Né? Não houve espaço para isso. Às vezes a gente culpa muito Satanás. É claro que ele é culpado de muita coisa, claro. Mas será que não tem coisas aí que são nossas escolhas? Será que não foi você que escolheu mal? Será que não foi você que decidiu e agora está colhendo e não tem quem culpar, e você vai e põe na continha dele, isso aqui foi o diabo. É complicadíssimo pra gente como palestrante familiar quando alguém chega e diz assim: irmão Eliel, você diz que eu caso ou não caso?
Me separo ou não me separo? Gente, essa é uma resposta complicadíssima. Porque eu não sei, né? Então eu não posso dizer, se você continuar casado, ele pode te matar amanhã, como eu já vi casais que aconteceu isso. O pastor disse, não, minha filha, vamos orar, fica em casa, não chama a polícia. E naquela noite o marido assassinou a esposa, né? Poderia o pastor ficar carregando essa culpa, poderia ter dito, não, chama ele lá no fórum e assim por diante, ou então dá um tempo porque ele está nervoso e assim, né? Porque é uma questão de vida ou morte. Então a gente não sabe, casa ou não casa, a escolha é sua. Então às vezes eu gosto de deixar a pessoa escolher, porque se der certo, dificilmente ela vai dizer, Léo, obrigado, viu? Mas olha, foi uma bênção. Mas se der errado, foi o Léo que mandou casar, entendeu? E pai e filha é a mesma coisa, entende? Então é complicadíssimo isso aí, porque a gente não sabe às vezes o que escolher. E qual é a vontade de Deus é uma situação difícil. Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade absoluta, soberana. A gente tem que descobrir qual é. E a gente faz isso orando. E aí tem que ter uma sensibilidade muito grande para a gente entender. Nada pega Deus de surpresa, mas muitas coisas é fruto da nossa escolha. E aí nós sofremos também o prejuízo disso também, com as escolhas erradas. Não tem como escapar, né? E temos que cuidar também com aquele texto, que cada um é atraído e engodado. Isso. Né? Pela sua própria concupiscência. O engodo existe o anzol e existe a isca que você bota no anzol. Sim. A isca é o engodo, né? Mas dentro desse engodo tá o anzol lá esperando o peixe abocanhar o que ele deseja. E tem gente que vai lá, engole a isca com o anzol e até a chumbada e leva até a boia junto. Nem só foi perceber que foi enganado. Gente, fazer sociedade com pessoas que não merecem a sua confiança. Eu não vou nem entrar em detalhe que não dá tempo aqui. Mas vamos tocar aí para nós encerrar. Muitos irmãos têm comentado. A irmã Eunice Soares e muitos irmãos de outros lugares. Mas no final nós vamos falar e centrar um tempo. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, o tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Verso 3 e 18. Então Deus já tinha, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, antes, tudo. Já tinha o plano, Sim. Já tudo pronto. Não dá para negar, isso é bíblico. Isso. Estava oculto. Sim. Né? O evangelho é eterno. Gente, o evangelho é eterno, ele sempre existiu, ele só não tinha sido revelado. Por que não revelou? Não tinha chegado o tempo ainda. Isso. E para que não causasse, pessoas não tivessem entendimento. E confusão, né? Confusão. Como é que eu vou entender algo se não é o tempo ainda? E o próprio inimigo tivesse mais armas. Então, como o sistema antigo faliu, de cerimoniais e tudo, o templo foi destruído e o povo começou a aderir apenas às sinagogas e tal, Deus arrumou uma maneira muito mais excelente. Isso. Ainda tem algumas coisas ainda que são ocultas, né, irmão Eliel? A encarnação ainda é algo... Sim, sim. Existem coisas que só na eternidade. As pessoas me perguntam vão sempre. Ter respostas, então, né? As perguntas que mais a gente ouve. A gente vai se conhecer no céu. Aí tem os textos que Jesus falou, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Dá a impressão que a gente vai conhecê-los, já que a gente vai estar na mesma mesa, não vai ter graça de não saber quem são. Isso. E outros textos mais, só que a Bíblia não é clara em termos futuros. Então eu já não gosto de entrar muito em escatologia, porque eu sou muito pé no chão, os irmãos já perceberam, né? Eu não sou de sonhar de noite e vir aqui contar o sonho como se fosse uma revelação. Eu sonho, eu tenho os meus sentimentos, tal, os meus pensamentos, mas assim, eu separo. Eu não fico colocando tudo como se fosse Deus. Eu não gosto de super espiritualizar. Eu estava vindo para cá e aconteceu isso, então o Senhor não quer que eu faça aquilo. Eu não sou muito disso, sabe? Eu sou mais racional.
Embora eu sei que a gente tem que ser espiritual, eu acredito no céu, acredito no inferno, acredito no Espírito Santo, na Bíblia e tudo, mas eu não sou de pegar minhas emoções e transformar em revelação. Né? Daqui a pouco a gente está entrando na área da mística, né? Isso aí a gente fica Faz uma muito... mística ao redor, né? É aquilo que Paulo falou, porque assim, a minha experiência pessoal, ela é um fundamento fraco. Você está entendendo? Assim, eu prefiro colocar o fundamento que já está posto, isso. Cristo, porque nós somos professores. Eu não posso... O pregador, ele vai parafrasear, ele vai contar uma experiência e às vezes cria até uma doutrina onde não deve. O pregador faz isso porque é eloquente, essa noite, papá. Mas a gente não pode, porque eu não quero apanhar na internet depois. E eu sei que, assim, as coisas que eu falo é o que eu penso. Né? Quando eu vejo que é bobagem, eu já nem coloco, sabe? Porque você está certo também, tem um crivo. Né? Se eu falo uma coisa errada aqui, vocês vão lá e falam, irmão Eliel, eu não concordei com isso aí. Ou Fabiano, aquele teu pensamento não... Porque nós estamos aqui e a gente está sujeito a errar. Só que a gente faz de tudo para embasar a nossa fala na Bíblia. Isso, o mais próximo isso, para ter firmeza, irmão. Para uma coisa que dura para sempre. Né? Amanhã nós não estamos mais aqui, mas o que você ouviu é palavra. Entendeu? Se firmou, acabou. Mas na minha congregação não tem EBD. Mas tem aqui. Deus está dando essa oportunidade para todos nós. E a gente compartilha aqui de algo que é durável, que é a Bíblia Sagrada. Experiências pessoais são boas. Os testemunhos são bons. Mas a palavra é mais importante. Até porque as doutrinas bíblicas que nós ensinamos hoje, as interpretações já vieram de séculos e séculos atrás. Sim, e né? ela tem base no contexto, isso, né? no contexto bíblico. Sim. E aí ela permanece. Sim, não exatamente. são coisas que vêm e vão, mas permanecem. Exatamente. Né? São coisas duráveis, né? Isso. A nossa conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então a barreira, o muro que fazia separação entre judeus e gentios, caiu por terra. A barreira que fazia separação entre etnias, entre culturas, entre raças, entre povos, caiu por terra. O que deve haver separação, hoje, que a Bíblia deixa bem clara, é o profano do santo. Santo do profano. O puro do impuro. É isso que deve haver em nós, essa separação. Mas não entre os irmãos. Nós não devemos mais rejeitar as pessoas. Não se achar superior ou inferior. Tem pessoas também que se acham inferiores, se colocam em posição inferiores, também estão errando. Ou se acham muito leigas, ou muito pobres, muito feias, né? E aí começa a se retirar muito. E isso também é errado. Jesus diz, vem pro meio. Isso. Aquele da mão mirrada, né? Que queria se esconder, vem pro meio. E aqui vai receber cura, né? Às vezes a gente fica escondendo a mão na bolsa, né? Como alguém... Eu conheci uma moça que ela havia perdido a mão. Então o que ela fez? Ao invés de ela assumir a perda da mão e viver normal, ela comprou várias bolsas de modelo diferente e ficava na altura para ela pôr o braço dentro da bolsa. Então a impressão que dava é que ela estava com a mão dentro da bolsa, para esconder a ausência da própria mão. E às vezes a gente faz isso durante anos e não precisaria, porque a casa de Deus não é lugar da gente esconder pecado. É o lugar da gente revelar para o Senhor, pedir perdão e misericórdia e seguir firme. Nossas horas se voam. Sim. E a irmã Nedábias está sempre ligadinha conosco, né, irmã Nedábias? Amém, irmã não só Nedábias. conosco, mas sempre com a rádio Voz Missionária. Um abraço, irmã Nedábias. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho que a senhora tem por nós. Isso. Minas Gerais. Fabiano, eu ainda quero ter o prazer ainda desculpa. nesse estado para ainda comer o doce de leite e o queijo, experimentar, né? Minas? Queijo de Minas. Isso, de lá, né? E o pãozinho de queijo, né? Mas porque as pessoas que passam... Tem muitos alunos em Minas Gerais. Isso. E eu particularmente, não sei o Fabiano, mas eu particularmente eu sou muito da região aqui, sabe? Uhum. Então assim, o mais longe que eu fui foi para São Paulo viajar só, mas eu acabo ficando só por aqui. Mim... Eu já passei por Minas, mas assim, passei. Não parei. Nem passei. Eu tive até Brasília, esse foi o meu ponto. Eu nunca fui nem no Rio Grande do Sul.
Só aqui em Santa Catarina, e em São Paulo foi por acaso também, mas Santa Catarina aqui já correu bastante da nossa região. Já sou bem rodado por aqui. Pelo menos a região nossa, né? Eu quero mandar um abração, Fabiano, para eu devolver a palavra para ti. Um abraço apertado, com muito carinho aqui, para o meu amigo ali, o Diomar Feliciano Júnior. O pai dele, o pastor Diomar Feliciano, ele me falou que o filho dele, ele não perde, Fabiano, uma aula dominical aqui nossa. Ele não perde. Ele só disse isso, eu disse, não, eu me prontifico a mandar um abraço apertado para ele. Então, um abração a você, Diomar Feliciano Júnior, e a seu pai, sua mãe, sua família. Que Deus abençoe. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado por você fazer parte da nossa aula dominical. E eu também estendo esse abraço também ao irmão Diomar. E o Diomar Júnior, né? Amém. Que Deus abençoe, muito obrigado. E a todos os irmãos que estão ligadinhos conosco, assistindo pelas redes sociais, ouvindo pelo rádio, né? Você que está conosco até essa hora. E nós temos também os nossos irmãos que estiveram conosco. Tivemos os irmãos de Selvíria, de Mato Grosso, de Umuarama, Paraná, o irmão Robson Carvalho, a irmã Dalícia e tantos os irmãos que estiveram nos acompanhando de Bagé, Rio Grande do Sul, Luiz Carlos, a irmã Ana Freitas, o irmão Júlio Cavalcante, e todos os outros que escreveram e que passaram, que estão ligadinhos e deixaram os seus comentários. Muito obrigado. A gente não pode a todos estar nominando nomes, senão a gente não consegue falar aula, né? Eu também quero deixar um abraço. Essa quinta-feira eu estive ali, pela graça de Deus, na congregação do Jardim Razes, junto com o pastor Robson Silva e o seu vice, o irmão o pastor Bruno Silva. Foi uma bênção de Deus, fui muito bem recebido. Falaram muito bem da escola bíblica dominical e que ouvem os irmãos. Fiquei muito feliz. Falaram muito bem do evangelista irmão Elia Uller. Muito obrigado aos irmãos da congregação. E do grupo Dunamai, que é o grupo coreógrafo, que quinta-feira é o culto de departamentos, e nessa quinta-feira era o grupo coreógrafo Dunamai. E aí eu descobrindo aqui, conversando com o irmão Will. O irmão Will congrega no Jardim Razes, né? E outro irmão também que sempre, irmão Gessé, que também é professor no Jardim Razes também, e que trabalhamos junto na Câmara de Vereadores, né? E um abraço a todos os irmãos no Jardim Razes. E em nome deles, a todos os irmãos das nossas congregações, que sempre estão ligadinhos conosco, aqui em Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema. Amém. E que nos encontram na rua, na praça, ou nos encontram até mesmo nas igrejas, e que sempre falam muito obrigado. Amém. A todos vocês que estiveram conosco. Nós vamos encerrar então essa escola bíblica dominical. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, compartilharam nas redes sociais, no rádio, e até domingo que vem, se Amém. Deus quiser. Moeliel, pode orar? Você mandar um abraço para uma irmã de Ji-Paraná, só que não colocou o nome, então ela é de Ji-Paraná, é isso que eu sei. E não perde uma EBD. Um abraço, querida, Deus abençoe. E domingo que vem eu não vou estar aqui, mas vai estar o presbítero Fabiano, o presbítero Ricardo. Vou dar uma descansada, mas na outra semana, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Então nós vamos agradecer a Deus pela aula que o Senhor nos concedeu tão abençoada. Amém. Deus, obrigado, Pai. Sim, Jesus. Mais uma vez por uma aula que o Senhor nos deu tão dinâmica. O tempo passa que a gente não vê, não percebe, e nós queremos te agradecer pelo veículo que o Senhor tem nos dado de comunicação. Que essa palavra possa ficar guardada em cada um. Que esse dia de domingo seja abençoado. Que o Senhor dê uma semana de bênção, de sucesso, de paz e de muita saúde a todos os nossos alunos que nos ouvem. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.